Boa noite. O Senado deve concluir na semana que vem a análise da proposta da reforma da Previdência. A votação em segundo turno está marcada para terça-feira. Foram 3 sessões de discussão da matéria em plenário antes da votação em segundo turno. A proposta recebeu 11 emendas após a votação em primeiro turno. Recolhi aqui assinaturas e apresentei 6 destaques. E, claro, depois vamos ter o debate, 6 emendas supressivas, que é o que é possível. Mas depois vamos ter o debate do destaque, que é aquele possível na votação final aqui no plenário. O texto que vai ser votado pelo Senado mantém os pontos principais do que foi aprovado pelos deputados. Idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres, tanto na iniciativa privada quanto para servidores públicos. Tempo mínimo de contribuição no setor privado de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Para os que já estão no mercado de trabalho, o tempo é de 15 anos. No funcionalismo público, o tempo de contribuição é de 25 anos para homens e mulheres. O texto também aumenta as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Professores do ensino básico, policiais federais, legislativos e agentes penitenciários e educativos vão ter regras diferenciadas. Os senadores retiraram do texto mudanças que seriam feitas nas regras do benefício de prestação continuada, da pensão por morte e do abono salarial. Não tira privilégio essa reforma da Previdência, não gera emprego e nem alavanca a economia. Eu queria chamar a atenção dos colegas que ainda dá tempo a gente rever isso. Se não houver essa correção do sistema previdenciário brasileiro, nós vamos chegar num colapso capaz de ferir aquilo que é o bem jurídico mais importante nesse aspecto, que é o recebimento das aposentadorias e das pensões. Então é necessário fazer, ninguém gostaria de estar fazendo essa discussão e essa aprovação agora, mas ela é necessária e será feita nesse momento para bem do país. A votação está marcada para a próxima terça-feira, dia 22. Pela manhã, o parecer do relator sobre as novas emendas vai ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça. E à tarde o texto vai ser votado em plenário, já com parecer sobre as emendas. O acordo sobre a divisão dos recursos do excedente do pré-sal foi o que permitiu que a reforma avançasse aqui no Senado. A expectativa é votarmos na terça-feira. Acho que temos um ambiente de amplo apoio no Senado Federal. Temos mantido conversas permanentes com as principais lideranças partidárias e a expectativa, portanto, é boa. E outras reformas, como a administrativa, já estão em gestação pelo governo federal. Nesta quinta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para tratar do assunto. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, também participou da reunião e falou com a imprensa na saída do encontro. Nós tivemos uma boa reunião com o ministro Paulo Guedes, com o presidente Davi Alcolumbre, com o presidente Rodrigo Maia. Foi feita uma apresentação mais geral sobre a agenda do governo pós-previdência. Segunda-feira vai ter uma outra reunião, onde nós vamos conhecer no detalhe os textos. E na quarta-feira, após a votação da reforma da Previdência, o governo vai apresentar a sua agenda. A agenda que passa pela regra de ouro, que passa pela reforma administrativa e uma série de outras questões que serão colocadas pelo ministro Paulo Guedes. Portanto, acho que teremos muito trabalho daqui até o final do período legislativo e a expectativa é que a gente possa avançar com a questão da regra de ouro e com a questão da reforma administrativa. A sessão plenária desta quinta-feira foi dedicada a discurso dos senadores. E um tema recorrente foi o início do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da prisão de condenados em segunda instância. Essa decisão pode beneficiar o ex-presidente Lula e outros políticos presos. Os senadores argumentaram que a prisão em segunda instância deve ocorrer. O que espanta é ver a incoerência que se observa. A posição de ontem não é a de hoje. A de ontem era enfática
isso da parte de alguns dos ministros, posição enfática na defesa da prisão em segunda instância. E hoje, em razão de circunstâncias, de interesses localizados, ao sabor destas conveniências, há a contradição da mudança radical de posição e a veemência de ontem na defesa da prisão em segunda instância é a veemência de hoje contra ela. Um senador subiu aqui no plenário, o senador Álvaro, e disse que praticamente 190 mil presos iam ser liberados. Aí acusaram aqui alguns senadores de estarem fazendo terrorismo com as pessoas, porque não é. Não vai ser 190, vai ser só 38 da Lava Jato. E o resto de pobre, negro que está lá na cadeia vai ficar lá. A gente só quer mesmo os graúdos. É o que eu entendi quando eu li. Não são nem os 38 da Lava Jato e nem os 190 mil, mas ainda que sejam 4. Não precisa ser 4 mil, não. Para mim que seja 4. Você tirar um estuprador, você tirar um pedófilo, você tirar um latrocida, porque você tem aqui o julgamento de uma pessoa que é influente, que é um político, que está envolvido na Lava Jato e que, por acaso, você disse que foi torturado pela Lava Jato. Aqueles instrumentos de tortura horrorosos, né? Quem vê, parece que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estavam com algemas, chicotes. A gente precisa romper essa barreira da impunidade. Esse país é riquíssimo. Quem é que vai investir aqui se não considera o Brasil um país sério, que a justiça protege corruptos? A Comissão de Meio Ambiente fez nesta quinta-feira uma audiência pública para discutir o vazamento de petróleo que atinge as praias do Nordeste brasileiro. O presidente do IBAMA confirmou a origem do óleo é venezuelana e os convidados foram unânimes em reconhecer que o desastre é inédito e que as suas dimensões são extraordinárias. As primeiras manchas de óleo apareceram no dia 30 de agosto na Paraíba. De lá para cá, o petróleo já atingiu mais de 150 praias nos 9 estados do Nordeste. Os senadores querem respostas sobre as causas do acidente e reclamam da dificuldade para obter informações do governo federal. Não está claro o que está acontecendo e os sintomas, os indícios desses vazamentos já datam de 30 de agosto, senador Fabiano. 30 de agosto. Eu nunca vi, na minha história de conhecimento da indústria de petróleo, uma demora tão grande para se identificar sequer o que é aquilo. Não estamos sonegando informações. A gente tem uma certa cautela em divulgar essas linhas investigativas para não gerar má informação, para não gerar problemas diplomáticos, eventualmente. Eu ouço do senhor que seria precipitado falar a origem, né? Mas o próprio presidente da República foi para a imprensa e falou que esse óleo era da Venezuela. Não. E falou falou mais. Ele falou que era criminoso, intencional. Esse óleo é venezuelano, o DNA é da Venezuela, é certeza. Isso é uma afirmação. Isso não é uma especulação, é uma afirmação. O representante da Marinha do Brasil disse que o desastre ambiental nas praias do Nordeste é inédito. De um lado, por sua duração. Se passaram mais de 45 dias desde o primeiro registro de manchas de óleo na praia, que foi feito no município de Conde, na Paraíba, no dia 30 de agosto. E também por sua extensão. 2.250 quilômetros da costa brasileira já foram atingidos, desde Salvador, na Bahia, até o litoral maranhense. Nós temos uma bala perdida, um projetil que se espalhou em toda a costa brasileira. Nós temos o projetil e temos a evidência. Nós estamos procurando a arma e quem usou essa arma. Então, a dificuldade dessa investigação ela é muito grande. Seja de onde vier, se está prejudicando a costa brasileira, é uma responsabilidade do Estado brasileiro, gente. E eu não tenho nem dúvida que inicialmente não dá importância a isso, foi que dificultou. Eu, como médica de formação, diria que você não deu o diagnóstico precoce do câncer e quando você descobriu já estava em todos os órgãos. Estamos diante de um crime ambiental, que também será investigado pelo Ministério Público. Já foram retirados de praias nordestinas mais de 200 toneladas de bordas de óleo.
E em um acidente desse tipo, em lugares remotos, chamados offshore, os especialistas em oceanografia afirmam que cerca de 40% do material despejado evapora em razão da sua alta volatilidade. E desses 60%, senador, muito também se perdeu antes de chegar à costa. Então, o que conseguimos ver, o que conseguimos constatar de danos à fauna e à flora, que são danos gigantescos, representam apenas uma parte do que aconteceu. Reserva de mercado ou preservação da cultura brasileira? Séries, filmes, espetáculos e eventos esportivos veiculados via internet podem ter que contribuir financeiramente para o cinema e as produções nacionais. Outras notas vão entrar. Nossa música, nossas obras, nossos gênios, enfim, todos os aspectos da nossa cultura ganharam o mundo e permanecem vivos porque foram registrados para sempre. Sons e imagens fazem parte do patrimônio de um país. Qual a melhor maneira de proteger esses valores? O audiovisual brasileiro, como em qualquer outro país do mundo, tem um custo. A lei em vigor estabelece uma cota de produção nacional na programação das TVs, inclusive as TVs por assinatura. Mas isso não vale para as plataformas da internet, para os vídeos sob demanda. Essas plataformas que oferecem o conteúdo audiovisual sob demanda, elas estão sustentadas numa indústria bem-sucedida norte-americana e no capital financeiro norte-americano. Não há equivalente no Brasil. O projeto de lei do senador Humberto Costa prevê a regulamentação dos vídeos sob demanda, estabelecendo inclusive uma contribuição para o setor do audiovisual nacional. Na Comissão de Assuntos Econômicos, produtores, artistas e representantes de entidades se manifestaram a favor de uma lei que imponha limites capazes de preservar a produção brasileira, inclusive a independente, num cenário em que o mercado e o avanço tecnológico tendem a acentuar as desigualdades. Ao contrário de algumas narrativas que diz que a regulação impede a competitividade, a gente defende que é o contrário, a regulação deve favorecer a competitividade entre os players, trazendo isonomia, seja tributária, seja concorrencial, toda a isonomia que é necessária, e desenvolvimento da indústria, emprego, renda das empresas, e gera essa demanda, no nosso caso, do conteúdo brasileiro para a sociedade. Relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Isalci Lucas não quis antecipar prazos nem datas para a apresentação do parecer. Eu gosto sempre de fazer o mais rápido possível, mas também não podemos atropelar. Então, tem que fazer um relatório que seja compatível para aprovação. Não adianta fazer um relatório bom, mas que não haja condições de aprovação. Então, tem que buscar articulação, consenso. Acho que o que tiver convergência, a gente tem que colocar e aprovar o que for melhor e o que é viável, né, nesse momento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, já afirmou em palestra no Interleges que existe criminalização da política. Ele pediu cuidado na elaboração das leis para evitar abusos. Gilmar Mendes foi convidado por um grupo de estudos do Senado. A abertura do evento foi feita pelo senador Rodrigo Pacheco, que falou sobre a importância de serem feitas leis com qualidade. Legislar não é produzir cada vez mais leis a cada ano. Não, de forma alguma. Legislar é produzir um corpus que seja composto, sobretudo, por projetos de qualidade, bem pensados, para atender às necessidades do país. Questiono muito o processo legislativo quando derivado de um clamor público momentâneo ou de uma necessidade de resposta imediata sem o amadurecimento devido da ciência e dos atores que devem concebê-lo da melhor forma possível. O grupo de estudos em direito, composto por advogados do Senado Federal, vai concluir a pesquisa sobre criminalização da política no final do ano. A integrante Gabriele Pereira explicou a responsabilidade do grupo. O combate à corrupção deve ser realizado respeitando-se garantias e direitos fundamentais, a institucionalidade e as prerrogativas do Poder Legislativo e dos parlamentares. O diretor do Interleges e do ILB ponderou que a criminalização da política seja talvez a criminalização da democracia. A política, será que precisa ser criminalizada? A política ela é um instrumento da criação de soluções para o país. A criminalização da política é a criminalização, talvez, da democracia. Então, nós devemos entender que
Independentemente de qualquer governo que nós tenhamos, nós precisamos sempre valorizar os pilares democráticos da República, nós precisamos valorizar as instituições da República, pois elas são a que garantem a nossa liberdade. Na palestra de encerramento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, citou vários exemplos de como a política está sendo criminalizada. O combate à criminalidade há de se fazer sem se cometer crime. Não se combate a criminalidade cometendo crime. Portanto, isso é fundamental. E nós vimos aí, nos vários episódios revelados, ainda ontem um juiz de Brasília deu uma absolvição sumária ao presidente Temer a propósito dos tais diálogos com o Joesley, aquele... Dá continuidade a isso, faça isso, ou coisa do tipo, em que ele diz que houve, notoriamente, manipulação por parte do Ministério Público em relação a esse fato e que não havia cogitar-se de obstrução de justiça. Para ele, o problema é que muitas leis são feitas às pressas, sob pressão da opinião pública, como a lei da ficha limpa e a das delações premiadas. Aqui também os senhores têm responsabilidade na feitura desses projetos. Em momentos de crise, os governos cedem e, em geral, as corporações se organizam para aprovar determinados projetos. Aí, a importância do trabalho dos senhores, consultores, assessores, para chamar a atenção de que um projeto mal feito vai resultar depois nessas tragédias que já são anunciadas. Também se reuniram nesta quinta-feira as comissões de Direitos Humanos, de Constituição e Justiça e a de Relações Exteriores. Veja o que elas discutiram. Foi lançada hoje na Comissão de Direitos Humanos a cartilha Reforma Administrativa do Governo Federal, Contornos, Mitos e Alternativas. A publicação aponta distorções nos pilares da reforma administrativa, que tem como foco, de acordo com os autores, a redução de despesas ao encolher o Estado e precarizar o serviço público. O representante dos servidores destacou que se deve chamar a atenção da sociedade da importância para fortalecer a estabilidade e dar continuidade a políticas públicas. Assim como eles erraram lá na emenda constitucional 95 e estão querendo revisar agora, assim como erraram na reforma trabalhista, assim como erraram na reforma da Previdência, estão começando errado com a reforma administrativa. A reforma da Previdência foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça, com foco na proposta de emenda à Constituição 133 de 2019, também conhecida como PEC paralela. O texto permite, dentre outras providências, que os estados, Distrito Federal e municípios adotem em seus regimes próprios de previdência social as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da União. O relator da PEC, senador Tasso Gereissati, esteve presente na reunião para ouvir especialistas e a expectativa é que ele apresente seu voto na próxima semana. O parlamentar falou do risco apontado pelos participantes da audiência de a PEC não ser aprovada na Câmara. Se houver alguma modificação aqui, que nós estamos chamando aqui de PEC principal, ela volta para a Câmara. E na Câmara, todo o processo inicia novamente, correndo o risco dela também não corrigir. Foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores o projeto de resolução 64 de 2019, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Países Árabes. O objetivo da proposição é estreitar laços de amizade e culturais com esses países, além de ampliar as relações comerciais, debatendo uma pauta legislativa que desburocratize os negócios, aumente a competitividade e reverbere a importância de respeitar tradições sociais e culturais desses parceiros. Foi publicada no Diário Oficial da União a medida provisória 899. Ela estabelece requisitos e condições para que devedores possam resolver litígios com a União. A negociação poderá ser proposta pelo governo ou pelo próprio devedor. O plenário do Senado aprovou o projeto que dá prazo máximo de 30 dias após pedido médico para a rede pública de saúde fazer exames de câncer. O relator da proposta, senador Nelsinho Trade, é o nosso entrevistado de hoje. Olá,
Fazer com que exames de câncer sejam feitos pela rede pública de saúde em até 30 dias após o pedido médico é o objetivo de um projeto de lei aprovado pelo Senado. Nosso convidado é o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, relator da matéria. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela presença. Renata, é um prazer estar aqui falando no programa Argumento da TV Senado, um programa extremamente ilustrativo que leva ao conhecimento das boas práticas, das boas matérias, das boas proposições que vêm aqui para o Senado da República. Dentre elas, essa que você acabou de se referir. Senador, hoje, em muitos casos, um diagnóstico de câncer não é mais visto como uma sentença de morte. Mas, para que isso seja possível, é necessário diagnóstico e tratamento precoce, né? Qual que é a importância desse projeto que o Senado aprovou? Bom, primeiro, quando você faz o enfrentamento de uma doença dessa natureza, de forma precoce, você tem a possibilidade de uma cura muito maior do que se você demorar para fazer esse diagnóstico. Isso reflete diretamente nos gastos que o poder público iria ter que fazer recebendo um paciente no estádio avançado da doença neoplásica, que é a doença do câncer. Ou seja, às vezes a pessoa pode pensar, poxa, 30 dias para agilizar, vai despender muito custo do governo federal, vai ter que contratar mais gente, vai ter que correr com os exames. Mesmo assim, sai muito mais barato do que você prestar assistência a um paciente em fase terminal de um câncer, de uma doença maligna. Senador, a lei entra em vigor 180 dias após a sanção, né? E o senhor já foi prefeito. O senhor acredita que é tempo suficiente para os gestores públicos se adaptarem? Eu penso que sim, porque há uma parcela que não é muito grande, ainda bem, que é acometida por câncer no nosso país. E esse pessoal, tendo a oportunidade de uma suspeita num exame preventivo, que é alardeado por todos os órgãos de comunicação do nosso país, em outubro, por causa do câncer da mama e o câncer do colo do útero. A campanha do Outubro Rosa, né, Outubro Rosa. E em novembro, que é o Novembro Azul, por causa do câncer de próstata, vai poder agilizar nos exames de resultado final, de diagnóstico final. Então, 180 dias é para preparar toda essa estrutura para fazer esse enfrentamento. Eu penso que é um tempo razoável para que todo o sistema público de saúde possa se organizar nessa questão. Quais serão os casos que o pedido médico precisará ser atendido em até 30 dias, senador? Por exemplo... O que o médico precisa fazer para garantir que o paciente consiga o atendimento em 30 dias? Vamos lá, vamos a um exemplo prático. Nós estamos no Outubro Rosa. A mulher, ao se palpar o seu seio, ela nota um caroço. Ela vai no médico. O médico faz ali um ultrassom e descobre que é um caroço que pode vir a ser um câncer. A partir desse momento que ele escreve, paciente de 42 anos, nódulo endurecido, enraizado no quadrante superior do seio esquerdo. Solicito biópsia para confirmar se é câncer ou não. A hora que esse exame sai da mão dessa paciente e chega no local onde faz a biópsia, você tem 30 dias para entregar o resultado de volta. O que isso vai... São 30 dias para dar o resultado ou 30 dias para fazer o exame? 30 Porque dias uma biópsia ainda leva alguns dias para ter o resultado. 30 dias para fazer o exame e entregar o resultado. Porque o que adianta você fazer o exame e ir lá pegar o resultado ali 2, 3 meses? Não tem. A lei, ela diz o seguinte, tem que chegar na mão do médico que está conduzindo em 30 dias a suspeita de um câncer ou não. Porque qual que é a vantagem? Vamos supor que essa paciente que nós estamos falando detecta o câncer. Se ela está no estágio inicial, o médico pode fazer uma cirurgia curativa nela. Vamos pensar quando não tinha essa lei. Demorava 6, 12, 18 meses. Quando ela chegava de volta
no médico com o resultado, um ano depois, esse tumor já estava enraizado de uma tal forma que já foi para o fígado, já foi para o rim, já foi para o cérebro, e aí não tem mais jeito. Senador, e como que o senhor imagina que a rede pública vai atender a demanda, né? Hoje, a maioria dos municípios brasileiros não tem condições ainda de oferecer esse tipo de diagnóstico, né? Como o senhor imagina que esse atendimento pode ser prestado? Quem é que vai pagar essa conta? Bom, o sistema público de saúde ele é organizado regionalmente. Vamos dizer que tem várias cidades do interior que não dispõem de ultrassom, não dispõem de um especialista, mas tem um polo regional de uma cidade um pouco maior que acaba absorvendo e drenando esses pacientes. Esse prazo de 6 meses, de 180 dias, é justamente para adequar o serviço público a essa nova realidade. Senador, e qual o impacto que o senhor imagina que o projeto, quando convertido em lei, terá para salvar vidas no país? Muito importante. Nós vamos ver que os dados estatísticos produzidos pelo Instituto Nacional do Câncer vai acarretar num maior percentual de cura das doenças neoplásicas, que são os cânceres. Esse projeto já estava na pauta há meses, né? Desde abril, eu acho. E pessoas interessadas já tinham vindo ao Senado para acompanhar a votação, ele foi retirado de pauta, voltou agora, né? O que viabilizou agora a aprovação desse projeto? A sensibilidade de um mês de conscientização das doenças de câncer da mulher, Outubro Rosa. A iniciativa da senadora Rose de Freitas, que liderou aqui dentro da casa a colocação em pauta desse projeto, da deputada de Santa Catarina, Carmen Zanotto, e isso fez com que todos nós entendêssemos da sua importância, porque a gente sabe que prevenir e remediar cedo é o melhor caminho para se reduzir o custo. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.